Alô, amigos, muito boa tarde. Está começando o Debate Bola desta terça-feira, 23 de julho de 2019. Debate Bola desta terça, que conta com a presença de convidados super especiais para um debate qualificadíssimo. Comigo aqui, Benhur Pereira. Muito boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos nossos telespectadores. É uma honra ter o Ricardo aqui do meu lado, que trabalhou comigo como jogador e conheceu o PC, esse grande campeão aí do futebol de salão e agora já também tendo sucesso no campo. Com certeza será um grande debate hoje. Com certeza, e peço a participação dos nossos telespectadores, dos nossos internautas pelas redes sociais. O programa Debate Bola está nas redes sociais, no Facebook do programa. Vai aparecer para você na tela aí, @Debate Bola na Vale TV. Vá lá, acesse e compartilhe o programa. É muito importante que você compartilhe, marque um amigo aí do futebol, que goste também do jornalismo esportivo. Estamos aqui com esse programa com muitos convidados especiais, né, Benhor? Não te esquece da camisa do Aimoré, né? Vamos falar daqui a pouco da camisa do Clube Esportivo Aimoré. @Debate Bola na Vale TV é o Facebook. Também o mesmo endereço do Instagram para facilitar a vida. @Debate Bola na Vale TV é o Instagram. E no WhatsApp, 981158167. 981158167. Antes de apresentar de forma oficial os nossos convidados, o Benhur já destacou, já falou quem está aqui hoje no programa. Nós temos aqui, amplia a imagem para nós, por gentileza, Fernando, a camisa do Clube Esportivo Aimoré, uma camisa retrô, né, sendo colocada aqui, e nós vamos sortear esta camisa. Então é o seguinte, você compartilha o programa, marca um amigo e estará concorrendo a uma camiseta do Clube Esportivo Aimoré. Vamos fazer o sorteio na quinta ou na sexta, Benhur Pereira? Acho que podia ser na sexta-feira. Na sexta, né? Tem uma semana inteira pela frente, como diria o Renato Russo. Então, nós temos aí essa camiseta do Clube Esportivo Aimoré. Você vai lá no Debate Bola, @Debate Bola na Vale TV, curta o programa, compartilhe, marque um amigo que você vai estar concorrendo a esta linda camiseta do Clube Esportivo Aimoré. Agradeço aí a direção do Clube Esportivo Aimoré por nos dar aí a camiseta para sortear aos nossos telespectadores e internautas. Ricardo Schneider, convidado hoje, ex-zagueiro, campeão gaúcho com o Novo Hamburgo em 2017, é o nosso convidado, está aqui e para debater sobre futebol da nossa região, dupla Grenal, futebol internacional e tudo mais. Ricardo, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, eu que agradeço, né, Eduardo, obrigado pelo convite, Benhur. PC, é uma honra estar do seu lado, eu um multicampeão, como disse o Benhur. Fico feliz, né, pelo convite e tenho certeza que vai ser um tempo bem especial junto. E tu campeão gaúcho também, né? Campeão gaúcho, tive essa oportunidade de estar participando, uma honra, na verdade, né? Dentro da história de um clube centenário, participar de um clube, de um título dessa grandeza. Então foi um ano bem marcante, não só para nós atletas, mas para uma comunidade inteira. Então me sinto lisonjeado e vai ser bem legal relembrar algumas histórias desse ano. Muito bem, nós não estamos ainda no Facebook, né? Ou tá, Benhur? Tá entrando agora? Então, daqui a pouco está entrando no Facebook, aí o pessoal pode compartilhar lá o programa. Paulo César Oliveira, PC Oliveira, conhecido no mundo do esporte, futsal, agora futebol, novo técnico do Clube Esportivo Aimoré, já está lá trabalhando com a rapaziada, se preparando aí para a Copa Silverard, também é o nosso convidado hoje. PC, muito obrigado pela presença aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite, importante partilhar com vocês um pouco do que se está construindo na equipe do Aimoré, e sei também que, como construí a minha carreira no futsal, a minha vinda, ela traz um pouco de curiosidade e, ao mesmo tempo, um pouco de desconfiança. Então é importante partilhar essas ideias para que as pessoas consigam entender o que está acontecendo lá. E é importante debater com vocês isso, até porque essa troca de informações vai melhorar muito o futebol da região. Está aberto, então, o debate, Benhur? PC, vou começar com o PC. O futebol é um jogo extremamente dinâmico, né? Extremamente, hoje, intenso, né? Como o futebol está
aumentou com certeza o nível, né, de intensidade do jogo. Não vou nem falar da época que eu jogava, né, que o cara corria aí no 90 minutos, 6, 7 quilômetros no máximo. Hoje os caras estão correndo 12. O futebol com essa intensidade toda e com jogadores de muita qualidade, né, que saíram, e o Salão tem jogadores que fazem dentro de um espaço quadrado um nível de qualidade muito grande. Quais são as ideias que tu pode trazer, se tem como trazer, do futebol de salão para o futebol de campo? Bom, existe um movimento acontecendo aí na primeira divisão do futebol brasileiro. Você tem aí 9 equipes que agregaram o departamento de futsal ao departamento profissional. Então, que o futsal vai ser uma ferramenta efetiva na formação de jogadores melhores, isso está acontecendo já e é um caminho sem volta. A maneira como você, no futsal, resolve os problemas no pouco espaço é o que você leva para o futebol. O jogador, no futebol, ele resolve um problema e o tempo passa e a bola muda de lado e os problemas não são resolvidos com a velocidade que se espera. Então é isso que eu acho que é a contribuição maior do futsal. Resolver problemas rapidamente, consecutivamente, o tempo todo, dar velocidade na maneira como eles pensam o jogo. Então hoje você fisicamente, fisiologicamente falando, você dá velocidade ao jogador, mas a cabeça precisa acompanhar esse processo. Então eu acho que a participação do futsal é isso. Claro que você precisa respeitar um pouco da geopolítica do país, você precisa entender o país como futebol, o que é o futebol gaúcho, o que é o futebol do sul do país, porque os jogadores nordestinos são mais velozes. Então esse entendimento para cada setor, para cada modalidade, incluso o futsal, vai fazer com que o futebol volte a ter marcas. Então o Novo Hamburgo precisa da sua marca, o Aimoré precisa da sua marca, exatamente como tem o Inter, o Grêmio. Então acredito muito que se você metodologicamente conseguir agregar valor às categorias de base desses clubes, torná-los clube formador para que os jogadores não sejam levados para os grandes clubes sem custo nenhum, eu acho que esses projetos, junto, claro, com as comunidades, podem fixar a marca de cada equipe no interior do Rio Grande do Sul e, consequentemente, você ter solvência para resolver os seus problemas financeiros, formando jogadores melhores e vendendo esses jogadores, já que clubes desse tamanho precisam ser formadores e negociadores. Essa é a minha opinião. Bom, aí vai um papel importante também e fundamental da compreensão, Ricardo, PC e Benhur e telespectadores, da compreensão e entendimento por parte dos dirigentes que comandam o futebol, né? Isso é um processo demorado, que o PC está colocando aqui, mas fundamental para resgatar o nosso futebol brasileiro. Mas para isso precisa, e da imprensa também, né? Precisa também da compreensão da imprensa, porque o Palmeiras perdeu um jogo para o Ceará e já está se colocando em xeque o que o Filipão fez até agora. É um absurdo, né? Estava 30 jogos invictos. E aí, dentro disso que você colocou, PC, o dirigente e a imprensa precisam compreender, entender esse caminho todo. É um pensamento sistêmico. Não? O futebol não vai sozinho seguir sem a colaboração da comunidade e sem a imprensa. Como fazer esse sistema girar harmonicamente é um desafio grande para cada cidade e para cada comunidade. Então, o meu primeiro trabalho no futebol, que foi em Araraquara, que é a minha cidade no interior de São Paulo, foi como coordenador metodológico, estabelecer os novos processos, tornar o clube formador e conseguir o selo de clube formador junto à CBF, isso a gente conseguiu. E aí você começa esse processo preparando essa equipe para em 3, 4, 5 anos, como eu disse anteriormente, ter solvência financeira para arcar com os custos do futebol profissional, que são altos. Então, se você conseguir aqui o entendimento das pessoas do entorno, e isso quando a gente fala comunidade, você tem que falar universidades, empresas, e ir até lá, ir até essas pessoas e apresentar isso. Apresentar isso de uma maneira séria, simples, correta, que eles entendam esse processo e que você está visando o entretenimento. A solvência vem, sim, da venda dos jogadores, mas isso não hoje se torna isso, utilizando termos pejorativos, de falar que é um negócio, só tem negociante no futebol. Não. Você precisa de solvência.
Você precisa vender o jogador. Então, você precisa vender o jogador, precisa formá-lo dentro da sua cidade, dentro do seu clube. Então, a instituição está por em cima disso tudo. E nós estamos relevando a instituição a um terceiro nível. Então, vamos elevar a instituição ao que ela é realmente na sua comunidade, como marca, junto com a imprensa e junto com a comunidade. Você não tem como fazer isso girar sistemicamente sem as três peças. Essa também é a minha opinião pessoal. E não ficar muito, né? Claro, nunca criticando de maneira nenhuma, até acho que o futebol cresceu muito com a nossa federação, que a gente escuta muita crítica, né? Mas quanto dinheiro foi colocado nesses campeonatos gaúchos, e é uma verba muito grande, só que os regionais estão diminuindo, né? Então, se nós ficarmos o ano inteiro, nós tínhamos equipes aqui no Rio Grande do Sul que jogavam 3 meses, 4 meses. Quer dizer, pegavam toda a verba de TV, jogavam 4 meses, os outros não, tentando fazer um futebol o ano inteiro, né? Então, não dá para a gente ficar só em 4 meses trabalhando, até porque são treinadores, preparadores físicos, né? Todo aquele grupo de apoio, jogadores, né? Que a taxa, depois que terminam os regionais, cai em quase 50% o número de atletas no país. Então, eu acho que precisa de toda essa estrutura, que o PC falou, e essa ideia, principalmente, nos seus dirigentes, né? Na sua comunidade, com certeza, e na imprensa. E tu, Ricardo, que foi gerente por pouco tempo, e jogador, um cara extremamente consciente. E, né, o que tu acha dessa parte aí? Acho bem interessante o que o PC, na verdade, propõe, né? Na verdade, é uma proposta de uma mudança de cultura. E a coisa mais difícil é mudar a cultura, né, de um lugar. É um trabalho mais a longo prazo. Mas quando ele estava falando aqui também, eu comecei a me lembrar de como era antes, né? Os grandes jogadores, se nós formos analisar, os nossos últimos grandes jogadores, muitos deles, em sua maioria, oriundos do futsal. Então, na verdade, é uma proposta de voltar, né, a fazer coisas que davam certo, né? E eu entendo que é bem interessante isso e pode dar muito certo. Que é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje, né? Eu acho que nós evoluímos tecnicamente, taticamente, até a própria cabeça do profissional em si, né, do atleta. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns treinadores que batiam muito nessa questão, né, do profissionalismo, de tu entender a tua profissão, a própria cultura do lugar onde a gente se encontra. Então, acho que evoluímos em alguns quesitos, mas tu vê que o que ele propõe é mais uma questão técnica, né, é um despertar, assim, né, para algumas coisas. Eu acho bem interessante. Tu vê que hoje tu não tem mais aqueles campos como nós tínhamos antigamente, né? Eu morava aqui nessa região, eu tinha 3, 4 campos para jogar um futebol. Então a tendência dos jovens ou vão para escolinhas de clubes ou vão jogar futebol de salão, né? Que hoje tu tem ginásios em vários lugares, né, das cidades. Eu acho que o futebol de salão é um dos esportes mais jogados no mundo, né? Então, o primeiro passo, com certeza, o pessoal vai sair do salão para acabar no profissional, né? Então, a pergunta que eu te fiz, eu já imaginava que tudo tinha a ver já, né? Porque a gente, e principalmente hoje, né, o nosso jovem, infelizmente, perdeu o espaço na rua, né? Perdeu. E uma colocação importante do PC, resgatar o futebol, as particularidades de cada time, de cada região, né? Hoje nós temos aqui, por exemplo, o Grêmio. O Grêmio foi introduzido, digamos assim, pelo Roger lá em 2015, uma sequência, né? 2015, e aí teve uma sequência. Veio o Filipão, mas depois o Renato deu sequência ao que foi introduzido lá atrás, também pelo Enderson Moreira. O Enderson Moreira começou a introduzir essa forma de jogar, depois veio o Roger Machado, e aí o Renato Portaluppi, e o Grêmio hoje tem essa identidade. Tanto que na base coloca essa identidade, né, de jogo. Total. Diferente de antigamente, né? Que o Grêmio era um time extremamente guerreiro. O Atlético Paranaense é outro clube que tem uma identidade, está criando uma identidade, né? Isso é importante no futebol, PC, os clubes terem essa identidade, um joga com bola, com jogo rápido, outro com mais toque de bola, essa identidade do clube. A instituição, ela tem o seu modelo. O modelo, ele é institucional. Sistemas, a parte conceitual do jogo, ela pode até ser específica de cada treinador. Desculpa, PC, mas os clubes não têm. Então, esse é o problema. Mas é isso que eu estou dizendo. A grande maioria desses clubes tem o documento que orienta o modelo. Isso está documentado nos grandes clubes. As nuances de cada treinador, elas vão estar presentes
sem que você entregue a chave do clube para o treinador. Então, o importante é isso, é que o modelo do Grêmio está muito nítido, você vê o que é o Grêmio. Isso estabelece um tipo de jogador com comportamentos para atuar no Grêmio. Não é qualquer jogador que vem jogar no Grêmio. Como não é qualquer jogador que vai jogar no Internacional. E você precisa construir nos clubes menores, conceitualmente, o mesmo modelo. Essa é a identidade. Que é justamente para você saber qual é o jogador para defender o Aimoré ou qual é o jogador para defender o Novo Hamburgo. Então, quando você fala da formação que vem lá de baixo, você precisa sim se preocupar em formar em 360 graus essa criança. Isso quer dizer o quê? Que se esse menino com 20 anos, 17 anos, não for jogador de futebol, a sua parceria com a universidade vai dar estudo para ele se tornar um profissional dentro desse clube. Para formar esses jogadores. E formar os seus profissionais de todas as áreas, inclusive preparador físico, fisiologista, assessoria de imprensa, tudo isso na parceria 360 da universidade com o seu clube. Então isso cria o quê? Cria profissionais identificados com o clube, que conhecem a história do clube e que vão poder passar para o jogador contratado o que é jogar nesta equipe. Então, hoje você, por exemplo, e vocês sabem muito bem disso, que tudo isso é muito bonito, mas se o resultado de campo não aparece, você não consegue no Brasil progredir assim. É. Mas se você conseguir tempo para tudo isso, fatalmente você começa a trazer as pessoas, primeiro por curiosidade. O que está acontecendo lá? O que essas pessoas estão fazendo? E depois da curiosidade vem o entretenimento. Que é assim, não, vamos ver, já que está funcionando bem, vamos ver dentro de campo se está indo bem. E fora isso, na formação, e vocês estão na imprensa, sabem disso, na formação, credibilidade para você levar os seus filhos num clube é o que você precisa. Por quê? Você quer saber o que você vai treinar? Para que se treina aquilo? Então, assim, a qualidade dessa informação que vem para os pais também é imprescindível nessa montagem. Porque, como eu disse, sistemicamente isso tem que girar em paralelo. Claro. Não tem como hoje você fazer só futebol sozinho lá, vocês fazerem só o programa de vocês aqui sozinhos. É uma roda. Não tem como. E isso reflete, né, PC, na seleção brasileira. No final da história, reflete lá na seleção brasileira. Hoje, claro, o Tite conquistou o título, para ele foi muito importante, para a seleção também, mas a seleção, analisando, não está sem a identidade do futebol brasileiro? Daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós gostamos de ver? Ou o futebol mudou muito? É porque, assim, ó, você analisar o que foi construído para a Copa América, assim, vamos tentar ser leigos nessa altura do campeonato. Então, assim, se construiu uma equipe tentando tirar o máximo de cada jogador, mas principalmente coletivamente ela foi forte sem o seu principal jogador. Por quê? Porque o seu principal jogador, se ele estiver bem, você vai ganhar. Mas construir coletivamente uma seleção brasileira sem o seu principal jogador e vencer, eu acho que isso foi o grande mérito dessa Copa América. Por quê? Porque isso manda um recado para todo mundo. Olha, coletivamente nós podemos sim ser fortes. Temos força para vencer. Temos força para vencer e não dependemos de um único jogador. Ponto. Esse é o recado que foi. E foi muito bem. E foi muito bem. Ô PC, tu sabe que eu vi uma entrevista do Van Gaal e comentei aqui no programa, e ele diz isso, que o craque tem que jogar para o time, não o time para o craque, entende? E isso ele criticou a questão do Neymar no Paris, e hoje ele meio que deu uma alfinetada, desculpe, hoje não, mas no dia que ele deu a entrevista, no Messi no Barcelona. Diz que o Barcelona perdeu muita força porque o time está jogando pro Messi, onde o Messi deveria estar jogando para o time. E eu, agora estou falando, né, é bem isso mesmo, né? O Brasil acabou jogando coletivamente, foi campeão, com alguns problemas, mas também a gente sabe que é um final de temporada para os atletas, né? E sem o Neymar. E é bem como o PC falou, o Neymar, bem com certeza, ele vai ser um grande jogador. Agora, ele, né, meia boca, infelizmente, né, aí não tem muito o que ser feito. O Ricardo foi campeão gaúcho com o Novo Hamburgo em 2017. Aquele time tinha várias individualidades. O Benhur trabalhou no início desse processo todo em 2016, mas tinha várias individualidades que poderiam decidir. Mas, coletivamente, o time estava muito bem. Foi o né, grande Ricardo? forte. Né? Exatamente. Tinha uma característica defensiva, uma solidez muito forte. Né? Tínhamos jogadas de escape e tinham pessoas que estavam vivendo um momento muito especial, que foi o caso ali do próprio Matheus, o Jardel, né? O Preto, o João Paulo, enfim, pessoas assim que estavam num momento bem especial. Mas a característica, eu como defensor, né, como zagueiro,
sabia que quando eu tinha um êxito ali numa partida, muitas vezes não era única e exclusivamente, né, de uma atuação pessoal, né? E sim aí o entendimento de um sistema defensivo e era o que acontecia. Uma zaga exposta é diferente de uma zaga bem protegida, Agora, né? um meio-campo Então, muito sólido, né? Amaral, muito Preto, sólido. Jardel, né? Justamente isso, o êxito também defensivo de ter um cara como um Amaral, um poder de marcação muito forte, né? E jogadores com sequência, né? Esses jogadores disputaram a Série D, Exatamente. a Copinha no Novo Hamburgo e o Gauchão, né? Isso vai dentro do que o PC está falando, né? Dessa sequência O Benhor teve participação na montagem do elenco, enfim, nós chegamos ali naquela final, né, da Copinha, enfim. Então eu acredito muito nisso, né? E na verdade foi o que não se teve, né, posteriormente. Então retrocedemos, né, nesse sentido, na questão ali do Novo Hamburgo, mas sempre há tempo de chegar uma pessoa como o próprio PC, né, que quer mudar uma cultura e quer, não só uma coisa que me chama a atenção, é envolver mais gente, né? Se falamos dentro do campo de não dependermos de um profissional como o Neymar, um extra-classe, fora dele também não se pode depender de um dirigente, sim, né? Quando se cria, né, uma sincronia disso, né, como uma faculdade, um clube, uma escola, e aí a coisa começa a se tornar autossuficiente. Então, e é interessante, porque a gente começa a participar de algo que não é a gente, é muito maior do que nós. E eu acho que aí está o princípio das coisas se manterem. E assim, a nossa conversa ela é cíclica. Por exemplo, o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho. Não está documentado todos os passos. Você não documentou isso para ser o novo modelo do clube. Isso não está no papel para se tornar o modelo da instituição. Então então ele como atleta ele viveu cada passo, mas esse documento não existe. Quem faz isso? O treinador europeu. Eles documentam cada passo, eles têm uma pessoa que acompanha o dia a dia. A fórmula da conquista. Exato, é porque aí depois sai vendendo livrinho e todos nós vamos lá comprar livrinho na Europa. E nós temos trabalhos excelentes, como esse do Novo Hamburgo. Se eu quiser ler, eu tenho onde buscar? Não tem. Então, assim, nós não... Eu escrevi um livro sobre a conquista. nós não temos o hábito... Só que a parte tática não Não, escrevi. isso assim, não é uma crítica, é uma constatação, porque assim, se eu quiser conhecer o trabalho do Tele Santana, eu não tenho onde buscar. Do Vanderlei Luxemburgo eu não tenho, Que fez do Abel eu não grandes tenho. trabalhos sobre o Luxemburgo. A gente não tem, porque não temos Muricy. o hábito de documentar os grandes trabalhos. Já Guardiola tem. E nem um título, né? Exato, porque esse começo trabalho do Novo de uma- Hamburgo é histórico. É histórico. Isso tem que estar documentado como modelo do clube. Isso passa a ser modelo do clube. Por quê? Porque é a maior conquista do clube. Isso. Características de jogadores, a característica da formação tática. Pode ter variações, mas com características. Justamente. O que foi aquele feito, né? Um modelo que começou, daqui a pouco houve mudança, né? Mas é um Senão você modelo se perde. vencedor, né? Vencedor, afinal de contas, ganhou de Grêmio Internacional, o Grêmio poupando o time na Libertadores para jogar com o Novo Hamburgo, uma coisa É isso que eu tô dizendo. extraordinária. Isso começa quando? Começa lá com você, na montagem do elenco, na discussão da montagem, quais são os jogadores para essa equipe. Então, assim, E PC, pode ser um pouquinho mais longo ainda, porque quando eu assumi o Novo Hamburgo foi pós-gauchão. Já havia uma base de alguns atletas, no caso do certeza. Amaral, do Preto. Com certeza. Né? Jardel, não, né? Jardel, Não. a gente trouxe o Jardel, né? Mas aí que eu Juninho. digo, quando a gente fala de um trabalho de um treinador, mas o trabalho é do Roger. Eu não gosto muito desse tipo de situação. Eu acho que é um conjunto que vai em sequência. Às vezes nós podemos atrapalhar o trabalho, de querer mudar uma situação, ou nós perdemos muitos atletas, né? Porque daqui a pouco a gente tem um time razoável para bom, daqui a pouco não temos mais ninguém. No Brasil acontece muito isso, né? porque o principal de tudo isso é aquilo que você falou. Documentando isso, estamos tentando no Aimoré exatamente ter uma linha de sequência. Então você tem o executivo de futebol, que é o Henrico, você tem o analista de mercado, você tem o analista de desempenho, você tem as reuniões metodológicas semanais para você poder discutir, debater. E a tua o que metodologia. é. E aí depois chegam as ideias do treinador. E não na outra ordem, onde o treinador Que é o normal, impõe é o de cima para Normal baixo. no futebol brasileiro, né? Então, por isso, assim, nós temos debatido muito isso nas nossas reuniões para saber, e aí, o que estamos fazendo de errado? É a primeira Onde pergunta, queremos chegar também, né? porque você estabelece os pontos principais para o seu debate semanal. Não é só disputar a copinha, né? Por disputar. Exatamente isso. Construir de maneira sólida o que se pretende para uma equipe desse porte.
Ponto. Respeitando o quê? O seu tamanho, as suas limitações financeiras, porque dá para fazer um belo trabalho. Eu discuti agora de manhã com os jogadores o que é, e eu tenho debatido isso com eles, assim, o que é melhorar de vida. Todo jogador tem que querer melhorar de vida. E não é feio. Não é feio querer melhorar de vida. Então, ontem, o jogo Chapecoense e São Paulo, o extremo pelo lado esquerdo, Renato Kaiser, foi campeão comigo da Copinha lá, paulista, em 2017. 2 anos atrás, na Ferroviária. 2 anos atrás. Melhorou de vida. O cara está na Série A do Campeonato Brasileiro. É... Então é isso que a gente fala. Querer melhorar de vida, o jogador precisa querer melhorar de vida. Você não pode tentar passar por cima dos outros. Fazer tudo certo, coletivamente, entendendo os processos que o clube estabeleceu e não ao contrário. Isso vai levar ao sucesso, que foi o que vocês fizeram. Então o time foi campeão gaúcho. Ponto. E aí? Começa uma nova história, não começa? Mas assim, nesse momento, vocês não têm o quê? Tudo que foi feito, as atas da reunião, as brigas, as discussões, as lutas. Isso era o mais importante. Começa uma nova história, mas com a mesma história. Isso. Não sei se o telespectador conseguiu compreender. Mas Eduardo, uma nova história. Mas, Eduardo, Com a mesma Exatamente. tem duas situações aqui. Um é um caso que se registra. Até elogiei o Henrico na última vez que ele esteve aqui. Mas quantos clubes tem no executivo de futebol? Vamos começar por esse lado. Outra coisa, ontem eu estava olhando o Facebook, eu tenho um menino que trabalhou no Cruzeiro em 2017. Nós fizemos a segunda melhor campanha do Gauchão, só atrás do Novo Hamburgo. E era um menino, 17 anos, Jaderson. E ontem, em cima de toda a situação da história desse menino, que é aquela história do futebol, né? Menino pobre, que vem de família, mas alguém levou para o campo, né? E o guri é um craque. Ontem eu olhei no Facebook dele agradecendo pela estreia no campeonato. Jogou contra o CSA no 4-0. Ele já jogou outros jogos, né, do Sub-23, ele já viajou na Libertadores, mas no final de semana ele estreou, né? Então ele está ali agradecendo. Olha a mudança de vida de um menino desses, né? Da história, a gente sabe, né? O menino hoje tem 19 anos, né? Já está no Atlético e mudando a vida toda, né, da família. Né? Muito bom o assunto, muito bom o papo. Interessante a gente conversar, né, Ricardo? É quase que uma aula, né? Uma aula, e o telespectador que está assistindo é uma aula aqui com o PC, sem dúvida nenhuma, aproveitando esse momento aqui. E tomara que o Aimoré possa desfrutar do conhecimento do PC para que possa, né, alcançar os objetivos aí dentro da Copinha, e não só a Copinha, mas visualizando 2020. Competição nacional, competição né? nacional. Já temos participações dos nossos telespectadores, a Madalena Carvalho, muito bem colocado, Ricardo, mudança de cultura. Falaste em mudança de cultura e a Madalena colocou aqui. O Luciano Ferreira, muito boa a explanação do professor PC sobre a base e venda de atletas. Lito Andrade, grande Ricardo, pessoa do bem. No Lito Andrade. Madalena Carvalho, boa, Ricardo, envolvimento das pessoas. O Valduíno, ex-jogador de futebol, treinador, o Valduíno Alves. PC, como fazer isto nas equipes do interior, da terceira e da segunda divisão, se o campeonato dura 3 meses e a federação só paga arbitragem aos clubes e teria que voltar à forma antiga, de março a dezembro. Fiz esta pergunta na federação, ao fazer uma categoria da divisão de acesso. Foi dito que não teria calendário para o segundo semestre, porque tem Copinha. Não entendo esta situação. O técnico Valduíno Alves perguntando aí sobre como introduzir isso, né, nos clubes do interior. Bom, assim, vamos lá. Boas práticas no mundo. Nós não temos por cultura ir buscar o que acontece fora daqui. Então, se fala do futebol inglês como top financeiro do mundo. Mas o futebol inglês tem mais de 10 divisões. Mais de 10 divisões. Então, assim, o que nós estamos buscando aqui? Primeiro é você fixar a marca. Então, assim, temos segunda, terceira no interior, nós aqui temos. O calendário tem que ser feito exclusivo? Tem. Mas como a gente constrói isso isoladamente? Não tem como. Então, os clubes sofrem pelo calendário ser curto, porque isoladamente isso não acontece. Então, algumas práticas no mundo são os torneios sediados. Então, você
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você pode pegar clubes do interior do Uruguai e fazer torneios sediados. Torneios sediados, você consegue patrocínio para isso. Mas só com o futebol profissional não consegue. Então, que handicap eu tenho para ter solvência é venda de jogadores. Então, eu preciso estabelecer limite de idade. Nós temos que voltar a olhar os aspirantes, como sempre olhamos. Gente que, vocês são da minha época, tinha preliminar. Hoje o gramado não permite mais ter preliminar, né? E era bom olhar os jovens. Os jogos às 11 da manhã, não tem mais, tudo bem, isso é romantismo, Mas como construir isso nas divisões inferiores, no interior do estado? Então, assim, torneios sediados, torneios com empresas, visando o quê? Visando formar jogador e vender. Não é feio. Você precisa deixar claro isso. Mas como você conquista o empresário a patrocinar nisso? É negociar com ele. O futebol é um grande negócio, está gerando receita. Para gerar receita, você tem que deixar claro o que é um contrato, o que é um contrato de venda, o que é um contrato de compra. Você vê o Botafogo de Ribeirão Preto agora, no interior de São Paulo, é o primeiro clube que monta uma sociedade anônima desportiva dentro do clube estatutário. E agora o sucesso é tão grande que eles já estão pensando em abrir o capital. Imagina. Então você imagina só... E está bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Da Série B. Então, assim, muito bem construída a sociedade anônima desportiva dentro do clube estatutário. Que é uma tendência, hein? É uma tendência. Todo mundo está dizendo que é a esperança nossa que você tenha pessoas, investidores claros. Mas quando eu digo claro, é claro. Todo mundo tem que saber. Como acontece na Europa? Isso. É claro, olha, eu estou aqui, estou investindo esse dinheiro e é para isso, é para gerar lucro para o clube e para mim. Porque eu estou investindo dinheiro. Né? Junto com a parceria do Red Bull, né? Red Bull agora, ele tem 2 anos para subir, mas está lá. É a empresa que tem a matriz na Áustria, tem o clube alemão, tem o clube de Nova York, que é o Red Bull Nova York, e tem a unidade no Brasil, que é o único que não está na primeira divisão. Que eles precisam chegar na primeira. Que é o líder, né? Exatamente, que é a matriz. Então, todo esse processo tem que ser claro. Se você esclarece para as pessoas, isso é um negócio. O romantismo vai vir de que maneira? Tendo boas equipes, dinheiro para investir em jogadores, dinheiro para investir na base. É um processo. Girando de que maneira? Com a imprensa, com a comunidade e com as empresas. Sozinho não dá o dirigente chegar lá e falar assim, eu vou investir no clube agora. Então fica uma relação do empresário com o clube e ninguém fica sabendo, né? Como é que vai ser isso, essa relação. Então, sistemicamente, se você não debater e não discutir com as pessoas a clareza dos processos, você não vai conseguir fazer nada. Aí a gente vai ter que, em cima dessa questão, também ver algo que possa criar uma lei, talvez, mas daí vai lá para Brasília. Aí envolve políticos, né? E aí o lado político a gente começa já a derrapar. Benhor. Eduardo, Daniel Scherer, bom saber que possuímos mentalidade de mudança de cultura em nosso futebol. André Flex, grande Benhor, ótimo programa. Thiago Paloschi, ele é um análise de desempenho, né? Ele ainda dá tempo de deixar registrado, basta querer, né? Tá falando da questão do Thiago, eu sei que fez curso da CBF há pouco tempo. Juliano Alves, baita programa, hoje com grandes personalidades. E ontem passei no Bourbon e um grande torcedor do Aimoré, que é o Iloir Mendel, grande Benhor. E equipe, parabéns ao Aimoré, Iloir, do Café do Bourbon. Ele disse, amanhã vai estar o PC, porque ele sempre fala do Aimoré. Ele disse, vou olhar o programa então. Legal. Bacana, Iloir. Bom, nós temos aí muitas participações aqui, nós vamos ao intervalo, na sequência voltamos para destacar mais aqui a participação dos nossos telespectadores com o Benhor Pereira, o Ricardo Schneider e o mestre PC Oliveira. Já voltamos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos
as parcerias, a fidelidade ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PES dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola desta terça-feira, contando aqui com a presença do Benhur Pereira, Ricardo Schneider e o técnico do Aimoré, PC Oliveira. Aqui o Márcio Ram, auxiliar técnico do Lisca, ele diz: grande programa, só convidados de primeira, abração ao PC e ao capitão Schneider, grande craque. PC, acompanho desde a Ferroviária, quando chegou na final da Copa Paulista. Certeza que fará grande trabalho no Aimoré. Fui ver a final contra a Inter de Limeira, diz aí o Márcio Henrique Borges, auxiliar do Lisca. Mandando um abraço aí para o PC e para o Ricardo Schneider. E ele garantiu que ia trazer o Lisca aqui. Vamos ver se está com moral com o Lisca, né, Márcio? Não, ver. Se o auxiliar não tem a moral... Pô, disse que ia trazer o Lisca para comer um churrasco na casa dele, ele vinha no programa. Aí o Everton Cury... Diga. Eu aproveitando o Márcio, né, o PC estava falando sobre documentar. O Márcio, o dia que ele vier aqui novamente, eu não sei se ele já veio aqui, né? Já veio. Veio. Pede para ele trazer o caderninho dele, que ele fica copiando o trabalho dos treinadores, todos que ele gostava. Então ele tem um caderninho lá. Quando jogador ainda? Enquanto jogador lá. Olha. Eu joguei lá com ele, foram 3 anos lá no Brasil de Pelotas. Ele tem um caderninho aí, pede interessante para ele, isso, se ele né? mostra isso aí. É interessante, tu sabe, né, PC? Sabe, o PC, eu documento o trabalho que eu faço. Isso, dia a dia, eu sempre, né? Mas não toda a mudança do clube. Tudo que o clube, né? Desde o dia que eu cheguei. Eu documento o treino que eu vou fazer naquele dia, né? Às vezes, algumas temporadas tem o êxito, outras não, né? E aí eu tento comparar o que deu certo e o que deu errado, né? O que nós estamos fazendo ali é filmar todos os treinos e aí você animar num software e pegar fragmentos para deixar para o clube, explicando o que é o treino, a finalidade do treino, o que estamos construindo para o clube, isso fica para o clube. E para os jogadores vai fragmentos de falhas durante os processos conceituais ali. Então, você vai abastecendo a informação o clube e abastecendo os jogadores conceitualmente. Então, essa junção, depois ela é debatida nas reuniões para você conseguir dar solidez para a equipe e construir um trabalho para esta equipe, para este grupo de jogadores, e não, como eu disse antes, que o que eu penso ou que os auxiliares pensam sobre futebol esteja por em cima disso. Então isso tem que estar para o clube, que o clube vá receber isso como dado e como trabalho. Cara, eu tenho vontade de pegar os dirigentes dos clubes aqui e largar aqui. Ó, vamos assistir o que você está falando? E que porque isso para o dirigente... utilize isso para o futuro, cara, independente se o o PC não vai estar ou não, né? Parabenizar o Clube Esportivo Aimoré, o Henrico, né, isso. Ricardo, que trouxe o PC com essa mentalidade, tomara que ela perdure, né? Porque a gente sabe como é o futebol brasileiro, né? Daqui a pouco, uma coisa ou outra no meio do caminho, ela pode acabar essa parceria. Faça bom uso, né, Que faça dessas bom informações, independente de qualquer situação. Independente de qualquer situação. Mas essa cultura deixa legado, né? É isso que é o importante, né? Independente do tempo, né? Até sabe que
Daqui a pouco não consegue segurar também um profissional assim, né? Então, mas com certeza vai ficar um legado aí pro... O que eu não entendo, e aí é uma questão minha como treinador, e a gente avalia, né, todos os trabalhos, até para copiar bons trabalhos, é a cultura, e a gente estava falando dos clubes, que tu tens, e isso eu me lembro do presidente da Chapecoense, eu vi uma entrevista dele há alguns anos atrás, que ele tinha uma característica de time da Chapecoense. Time fisicamente forte, jogadores da frente com velocidade, bola aérea. Ele falava da Chapecoense. Até houve uma brincadeira que é assim, não adianta ver aquele jogadorzinho, aquele magrinho, rapidinho, que aqui não vai, ou passar o pé em cima da bola, que não ia se criar naquela época. O Apodi, né? Hoje, lembra do Apodi? Hoje se mudou, né? A Chapecoense, né? Claro, já mudou a presidência. E isso é uma das questões assim que eu vejo, como no Grêmio, tu vai trazer hoje, com todo o trabalho implantado, então, lá do tempo do Roger, Renato, com todos esses anos, um treinador extremamente que vai botar o time extremamente reativo. O Grêmio não pode mais isso, gente. Tu teria que ter um processo de quantos anos para mudar isso? Eu vejo hoje quem poderia substituir o Renato Portaluppi hoje, se acontecesse alguma coisa, né? Eu acho que o Thiago Nunes é um cara que tem uma... Hoje, né? Hoje. Porque o Thiago também era extremamente reativo, era o atleta. Mas ele mudou, né? Não tenha dúvida. É a evolução do treinador, evolução né? dele. Eu gosto muito de um cara e que eu acho que faz o time jogar para frente, não fez uns grandes trabalhos, ou fez no Flamengo, mas aí pega... Era o Dorival Júnior, que é um treinador extremamente, né? Bota o time para frente. A opinião do PC sobre o Jorge Sampaoli. Bom, eu acho assim, toda troca de informação ela é importante porque alguma coisa vai te acrescentar. Nós, pós-7-1, fomos invadidos pelo conhecimento de fora do país e o nosso complexo de vira-lata não nos permitiu enxergar os bons trabalhos dos técnicos brasileiros. Então, tudo que veio de fora passou a ser lei. Ok. Então, assim, sem filtro, nós sofremos. Então, agora, os trabalhos, os bons trabalhos, e veja bem, o trabalho do Renato é um trabalho que resistiu, quando eu digo resistiu, é porque ele sempre resistiu a alguns conceitos. Outros são bons, mas uns são ruins. E por ele ser o Renato, claro, grande ídolo. Então ele consegue equilibrar, na minha opinião, o time do Grêmio é o equilíbrio do jogo que a gente gosta de ver quando senta na arquibancada, com o conhecimento que vem de fora com o filtro. Sem filtro, se tentou colocar tudo dentro das equipes e alguns novos treinadores falharam. Então o que eu vejo hoje é que você tem treinadores melhores, que agora já passaram pelo filtro, que sofreram reveses importantes em boas equipes. Então essa disputa agora pelo trabalho que condiz com o futebol brasileiro. E o trabalho que condiz com o futebol brasileiro é você respeitar os bons trabalhos que nós tivemos lá atrás, mais o conhecimento que chega. Agora, qual é a nossa capacidade de gerar tão bom conhecimento assim e documentar? Entende? Então nós voltamos a dizer o seguinte, como é que eu consigo o trabalho do Cláudio Coutinho, que foi inovador na época e que todo mundo queria saber o que ele estava fazendo. Do Zagallo. Cadê o trabalho do Emanuel Moreira? A gente não tem isso. Então não ter isso para nós não é demérito, mas a gente precisa entender que um time que é pentacampeão do mundo tem bons trabalhos. Alguma coisa boa nós temos. Então não podemos ser invadidos simplesmente pelo conhecimento de fora para dentro, sem nenhum filtro, e acho que isso está acontecendo. Eu perguntei do Sampaoli, que faz um baita trabalho no Santos, né? Mas olhando o que o futebol do Santos apresenta, eu não vejo assim nenhuma coisa fora do que já foi feito aqui no futebol brasileiro. É claro que é um modo meio, às vezes meio doido de se jogar para frente, né? Até é por isso que talvez ele não esteja. Mas eu acho que essa sempre foi a característica do Santos, Eduardo. Tu acha? Eu acho que sempre o Santos sempre jogou para cima, sempre foi para frente, sempre foi a característica do Santos. Se não conseguiu fazer isso é porque não tinha atletas para isso. Bom, você esteve lá como jogador, né? Tá entendendo? Eu acho que o Santos sempre jogou para frente, sempre foi. E o Sampaoli, eu acho um grande treinador, mas eu concordo com o PC. Uma das coisas que mais me incomoda, e isso é no futebol, é na política, é na religião, é em tudo. Tu não avalia se o cara é competente ou não. Hoje está se avaliando se tu é novo, se tu é velho. Sabe?
ou se é homem, ou se é mulher, se é branco, se é preto, que nada, gente. Ou tu é competente ou tu não é. É isso que o nosso futebol está aí. Se o treinador é novo e faz grande trabalho, é competente, parabéns. Eu vou dizer para vocês, eu gosto muito do Luxemburgo. Sabe? Eu acho que o Luxemburgo é um cara que, daquele jeito dele, ele tem muito conhecimento de futebol. E daqui a pouco o Luxemburgo ficou um cara obsoleto, velho. Como assim, gente? Pega o trabalho do Luxemburgo lá no Palmeiras, no grande Palmeiras, tu vai ver que é o trabalho que os caras estão aplicando hoje. Gente, vamos olhar direitinho. Eu admiro muito o Kleber Grabowski, eu sou fã do Kleber, e eu falei para o Eduardo e falo para o Kleber. O Kleber deve vir no programa de novo, porque o Kleber sabe da história, o Eduardo sabe da história, eles são jornalistas. Então vamos, antes de nós começar a criticar muita gente... O que o Luxemburgo fez com o Bragantino, lembra, PC? Grandes trabalhos. O Bragantino, cara. E os trabalhos hoje do 4-2-3-1, ele já aplicava lá antigamente. Atrás do gente. Palmeiras. Que Se tu mudou pegar o daqui a time pouco, do Palmeiras... O que mudou daqui a pouco é a questão de evolução do futebol, de mudar o linguajar, de aumentar a intensidade dos trabalhos. Perfeito. Isso é evolução, né, gente? Evolução. Aqui o Márcio Ram, ele diz o seguinte também, ó, grande Schneider, verdade, sempre tem algo para aprender com os treinadores. Dar sequência para o PC no Aimoré, certeza que terá sucesso. Lisca também admira muito o trabalho do PC, sempre cita ele nos momentos de conversa. Eduardo, uma coisa que o Benhur estava falando, e eu acredito muito nisso, e não é só no âmbito do futebol, né? Mas é a necessidade de se atualizar, isso não adianta, né? Porque toda, tem né? coisas que nós fazíamos, que nem essa história, se eu pegar essa experiência de 2017, talvez ela já não sirva mais para esse ano. Né? A gente vai ter que aplicar isso, mas há uma necessidade de se atualizar, e isso em qualquer âmbito, né? Então eu penso assim, se a pessoa acha que já tem a fórmula, então acho que aí já está fadado ao fracasso, tu entende? Então há uma necessidade, eu vejo pessoas independentes de idade, enfim, essa sede, né, de novas coisas, novas tendências, né, ou até mesmo isso que o PC está falando, de voltar, né, a um método que muitas vezes era empírico, a gente fazia, não sabia que se dava certo, não sabe, aquela história de que tu ganha e não sabe por que tu está ganhando. Então, mas é bem interessante isso. Mas a necessidade está sempre olhando o que é tendência, o que está dando certo lá e, principalmente, ter esse filtro. Isso é extremamente importante. O Everton Curti disse o seguinte: tu com esse microfone parece o padre, com água benta. Só vai se eu vou benzer alguém. Abraço, o resto, ô corneteiro. O Hans também mandou um forte abraço ao Ricardo, também quer conhecer o PC pessoalmente. O Hans é um apoiador aí do futebol do Vale. Grande pessoa, o Hans. Um cara que gosta muito de categoria de base. A Salete dizendo o quê? Numa corneteada, disse que o volume está um pouco baixo. Abraço a Salete aí, que disse que o Henrique era o melhor dirigente, né? Ô, Salete. Abração. E tem aqui o Rodrigo Cristiano Beck, Rodrigo de Caxias, do Sul, prestigiando, e diz o seguinte: no segundo semestre de 2017, a cada vitória, Benhur ganharia galinhas caipiras. Que história é essa, Benhur? Isso é gozação do torcedor, né? E ele está me devendo, né? Cada vitória que a gente tivesse naquela Série D pós o Gauchão, o Ricardo participou, eles nos dariam de premiação, né? É uma brincadeira do torcedor, lá do Rafael da Santo Afonso, pessoal muito bacana que acompanha o programa também. O Leandro Scheffel, que aula, muito obrigado pelo programa. Ele faz uma pergunta, né? Na dupla, qual é o melhor trabalho hoje? Aí é o seguinte, de títulos, que o Internacional também começa a ter um método de treinamento, de trabalho, e começa a dar resultado, né? PC, transfiro essa pergunta para a pessoa, para o profissional que conhece, né? Quem tem o melhor trabalho ou estão iguais? O melhor trabalho é o que produz resultado para os jogadores, coletivamente, mais pesados. Então, assim, quais jogadores estão rendendo mais, coletivamente? Jogadores do Grêmio ou jogadores do Internacional? Então, mensurar que trabalho é mais consistente, na minha visão, é impossível, porque o resultado dos dois clubes é poderoso demais até o momento para qualquer pessoa de fora julgar. Agora, olhando de fora, como torcedor, sentando na arquibancada, coletivamente, a solidez chama atenção e, principalmente, isso você traz do mundo corporativo. É um time que colabora entre si. Então, jogadores, colaboradores. Então, você vê que não existe dependência de um atleta, existe colaboração efetiva de setores, e essa colaboração ela é muito pesada,
porque você quando vê um vídeo, você vê assistindo os jogos na televisão do Grêmio, do Inter, você o tempo todo você vê 10, 9 jogadores. Você nunca vê, por exemplo, numa transição defensiva ou ofensiva, menos que 8, 9 jogadores. Isso quer dizer o seguinte, que eles colaboram entre si, eles estão muito próximos do jogo e da essência do jogo. Então, por isso é que eu acho muito difícil mensurar o melhor trabalho. Eu acho que é legal mensurar a colaboração dos atletas e isso, como vocês disseram, é modelo gaúcho. Os dois trabalhos. Colaboração o tempo todo. Podemos ter os dois, né? A possibilidade de ter os dois numa Por isso que final eu falei da questão do de Brasil. título, né? Porque o Renato vem, né, conquistando títulos nesses anos aí. Eu acho que são 3 anos, 4 anos, Renato. Vai completar 3 anos agora. 3 anos, então já tem vários títulos, né? Mas o Internacional, eu acho que com essa evolução de time, como o PC falou do conjunto, que é bem visível, né? Acho que logo também o Internacional vai estar disputando o título aí com certeza. Aqui o Luiz Lazarete, bom dia amigos, na audiência sempre. O Samuel Diniz, conheci o PC em Brasília, ele é fantástico, diz o Samuel Diniz. Mas aqui, gente, tem bastante mensagem. Tu quer uns óculos aí, não? O Everton Cury, programa é um Tavam me sucesso. corneteando. Não, é que tá passando muito. Estavam me corneteando, que eu não Programa- estava enxergando no celular. O Everton Não Cury, sou só programa é um sucesso. Abraço ao Ricardo Schneider. Meu Deus, o que entrou aqui? O Paulo Alves, abraço aos amigos, diz o Paulo Alves. Deixa eu ver o que mais aqui. O Dirceu Hugo da Roz, ex-goleiro lá do Botafogo de Ribeirão Preto, acompanhando o bom trabalho e abraço a todos. Paulo Alves Rocha, deveriam terminar no futebol brasileiro com a dança de treinadores. Essa é uma boa colocação, né? Terminar com a dança de treinadores. Tem 3 rodadas. O gauchão é uma coisa incrível, PC. O Benhur já sentiu isso na carne. Trabalha 45 dias de pré-temporada, 2 jogos e é demitido. Mas eu vou te falar, Eduardo, mudou. Se tu pegares o último gauchão, tu vê que mudou. Isso aconteceu contigo no Passo Fundo. Aconteceu no Passo Fundo. Mudou. No gauchão já mudou um pouquinho. No brasileiro, agora não sei para quem é que deram uma pré-temporada aí de 30 dias, agora uma mini pré-temporada, e voltou e foi demitido. Não sei qual é o clube agora, não me recordo. CSA, não foi? O CSA. Foi a CSA. CSA. Isso tem que acabar, né, PC? Bom, eu tenho uma opinião muito particular. A profissão de treinador ela é solitária e insalubre. Os treinadores estão com muitos problemas de saúde porque são muitas nuances e muitos detalhes para uma pessoa só. Então, assim, o que eu passei para o Henrico, que eu considero ideal e dentro, claro, das condições do clube a gente quer desenvolver, e na Ferroviária a gente conseguiu, foi dar autonomia para os treinadores adjuntos. Então, assim, você precisa acabar com auxiliares, sabe? Então, você precisa ter treinadores. Então, na Ferroviária, eu peguei o treinador do 15, do 17 e do 20, mais auxiliar do clube, e nós construímos de maneira tal que 2 estavam responsáveis pela organização ofensiva, 2 pela organização defensiva, 1 para bola parada ofensiva e defensiva, e a gente se encontrava nas transições, dependendo do tipo de trabalho do dia, para construir de maneira sólida, uma maneira onde eles, com autonomia, pudessem debater as ideias que, aí sim, responsabilidade você não delega, ela vai ser sempre do treinador principal, a gente gostaria de ver na equipe. Mas isso debatido com esse filtro de conhecimento, porque essa juventude tem muito conhecimento, e esse conhecimento, em alguns momentos, ele precisa ser interrompido quando você pisa no vestiário, para entender os processos que os jogadores estão acostumados, os processos que você pode modificar nesses jogadores e processos que você não modifica porque são interessantes para o clube naquele momento. Então eu vejo muito assim, essa dança de cadeira, sabe não? É mais desespero, porque trocar com 2 jogos ou 3 jogos é desespero por conta de descenso, por conta do calendário enxuto. Ou de querer dar uma resposta para a imprensa e Pressão torcedores. torcedor. Que você muito grande. percebe que não tem convicção então no trabalho. Então eu sei que você precisa do resultado de campo e estou preparado para isso com muita tranquilidade. Mas gostaria muito de que isso também utopicamente, partindo do romantismo, que você tivesse
dois jovens treinadores, por exemplo. Hoje, se eu sou dirigente de um grande clube hoje, eu gostaria de poder fazer uma proposta para dois bons treinadores trabalharem juntos. Por exemplo, você pegar, vamos dar um exemplo assim, você pegar o Barbieri e o Jair Ventura, juntar os dois numa mesa e dizer assim, eu quero contratar os dois. Será que a vaidade deixa isso? Então, mas é isso que eu estou dizendo. Que maneira de fazer isso? Como construir isso de maneira tal que você entregue um momento do jogo para cada um e deixem eles serem confrontados. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quem treina é o treinador. Você treina os jogadores, você discute com a imprensa, você prepara os dirigentes, mas quem treina o treinador não tem quem me treina. Quem me treina tem que ser os treinadores adjuntos. Essas pessoas precisam treinar o treinador. Eles precisam querer ser treinadores. Um dia ou outro eles vão ser treinadores, esperando a sua vez. Aí, quando eu discuti isso pela primeira vez, me disseram, PC, no futebol só tem traíra, isso não vai acontecer nunca, isso não vai acontecer mais aí. E eu falei assim para ele, meu amigo, isso não me impede de tentar. E eu também não estou nem um pouco preocupado se o cara vai tentar passar por cima de mim ou não, porque não vejo a vida desse jeito. Acho que a vida, ela mostra quem é quem, para onde vai, então ela ensina. Então, gostaria de ver isso acontecer um dia, de maneira tal, e aí retrocedendo um pouco, não fosse tão insalubre a profissão de treinador, ele não sofresse tanto e não tivesse tantos problemas de saúde que a gente está vendo aí, e não são poucos, viu, gente? Muitos poucos treinadores. O Muricy Ramalho, por exemplo, abandonou. Abandonou. Ele disse, eu estou muito bem como O comentarista. Cuca, né? O Cuca agora está voltando, né? O Cuca voltando. Não, mas em cima disso, só um comentário rápido, Eduardo, antes que tu... quando deu aquela questão, e aí falou do quem treina o treinador, né? Tu falaste essa questão, eu estava numa roda de amigos, e aí o cara disse assim, mas o Renato, para que ele vai fazer o curso na CBF? O cara que vai dar o curso para ele, como é que vai dizer o Renato é campeão? O que o cara vai dizer para ele? Gente, isso é conhecimento. De cada, pode ser que ele não pegue tudo que vai ser falado, ou que ele já aplique isso, né? Mas, por favor, né? Conhecimento, né? Mas olha a ideia do torcedor. Não, o Renato não precisa fazer curso, ele é campeão. Sempre tem alguém que pode acrescentar e as pessoas, nós estamos em constante aprendizado até morrer. E A as gente vai aprender experiências estão sempre. aí, né, Eduardo? Para tudo, experiências. Ricardo Schneider, o Ricardo encerrou a carreira como jogador de futebol, é novo, né, Ricardo? Sim, tenho 34. 34 e atuou como um diretor executivo do Novo Hamburgo. Como é que está a experiência agora? Qual o mercado que o Ricardo está buscando nesse momento? Bom, eu encerrei ali então em 2017 e aí iniciei no ramo imobiliário. Depois tive uma experiência aqui com o Novo Hamburgo, né, na parte como diretor de futebol, mas basicamente fazendo um elo ali entre vestiário e direção. Isso foi basicamente que a gente tentou restabelecer algumas coisas ali que tinham se perdido. E hoje atuo no mercado imobiliário, nós abrimos uma imobiliária ali em Canoas, enfim. Estou seguindo nesse ramo, algo que está me fazendo muito bem. Estamos tendo um relativo sucesso e estamos bem contentes. É o patrocinador, já vai olha ganhar aí, um ó. Media Kit. Já vai ganhar um Media Kit. Mas enfim, o futebol é algo que faz parte da nossa história, a gente, né, enfim, se alimentou, né, se abasteceu desse ambiente toda a nossa vida praticamente. E aí o futuro, claro, a Deus pertence, a gente está sempre atento a essas mudanças, né, enfim. Então, mas estamos bem contentes, o pessoal que nos acompanha aí, pode ficar tranquilo que está tudo certo. Muito bem. PC, muito obrigado pela presença aqui. Eu acho que nós poderíamos ir debatendo e ouvindo o PC pela tarde toda, mas sei que ele tem o trabalho de pré-temporada lá no Clube Esportivo Aimoré e nós também temos que concluir o programa. PC, muito obrigado pela entrevista. As portas, pela participação aqui, as portas do Debate Bola estão sempre abertas para você, com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês. Importante que as pessoas conheçam um pouco dessas ideias e não são ideias que serão obrigatoriamente implantadas, porque, como eu disse, elas estão sendo discutidas com as pessoas do entorno, com vocês, para que o entendimento seja para o melhor, não só para o Aimoré, para a região toda, construir de maneira efetiva e sólida uma maneira de se jogar, uma maneira de ter clube, uma maneira de se assistir e uma maneira de vocês poderem discutir coisas boas.
porque senão vocês acabam estando sempre nos programas discutindo resultado ruim, arbitragem e problemas do clube. Então, assim, ó, dar bons assuntos e boas matérias para vocês faz parte também dessas modificações. O programa é leve para isso. Obrigado, gente. Obrigado. E nós concebemos o programa, o Benhur e eu, exatamente em cima disso. Para a gente falar sobre futebol, sobre as questões táticas, para que a gente possa, o torcedor, o telespectador, possa também, né, crescer um pouco mais em relação a este assunto. Porque tem um jornalista que não é do campo, jogou bola, mas não sabe nada. E o Benhur, que é da parte técnica. Só tenho a agradecer, gente. Estou à disposição de vocês. Benhur. Eu agradecer ao Ricardo, que uma coisa bem clara, um grande caráter, uma grande pessoa. É uma pena que o futebol, mas a vida, a gente que parou no futebol, né? Mas eu acho que o Ricardo também seria um cara muito competente para continuar no futebol. E aprendi muito aí com o PC e desejo sucesso. Obrigado. O Aimoré tem uma questão que eu sempre digo, o torcedor gosta muito do Aimoré. É o torcedor fanático. Trabalhei, tive o acesso em 2013 e senti na pele isso. Tu demorar 1h30 para sair do campo comemorando. Isso aí é uma coisa espetacular, dentro do nosso nível, claro, né, e de tamanho aí. Um abraço a todos aí. Bom, aqui ó, a camiseta do Clube Esportivo Aimoré. Né, você vai lá na página do Debate Bola no Facebook, @Debate Bola na Vale TV, e você compartilha o programa, marca um amigo, curta a página, curta o programa e você vai concorrer a esta linda camiseta do Clube Esportivo Aimoré, uma camisa retrô, e na sexta-feira nós faremos o sorteio. E amanhã é o Dias, né? Amanhã grande Dias, é o grande Dias. zagueiro. Isso mesmo. Voltamos nesta quarta-feira. Muito obrigado pela audiência de todos. Até mais. Tchau.